Mas assim, quando eu te conheci, você contou uma história muito impressionante. E eu quero agora, mudando a pauta, falando aqui pros nossos inscritos, vamos partir para uma parte mais sobrenatural agora. O pastor veio de uma região do Brasil onde o espiritual é muito mais aflorado. Isso eu confesso que eu acredito nisso, porque as histórias sobrenaturais que você trouxe desse lugar que o pastor vai falar são muito acentuadas, são muito fortes. E teve uma história que você vai começar por essa, depois nós vamos por outras, que o pastor contou que eu achei muito impressionante, que é sobre pessoas que já morreram. Existe uma dúvida muito grande, muita gente debate nesse assunto, se é a pessoa que morreu, se é um demônio tomando a forma da pessoa. Como é que foi a história de uma pessoa que ia comer uma comida lá? Como é que é isso? Isso foi lá no norte do Brasil. Uma pessoa perdeu uma filha e essa filha começou a aparecer para vir se alimentar. E a pessoa começou incentivar ou viver aquele momento como um momento bom. Minha filha vem comer. Eu cheguei nesse local, a minha filha vem comer. Todo dia eu deixo comida aí e come. Eu digo, como assim? Sua filha vem comer, mas ela não mora com a senhora? Não, minha filha já morreu. Aí, quando falou já morreu, eu tomei um susto. Mas como assim? Sua filha já morreu e vem comer? Todo dia eu deixo comida aí para ela comer e ela vem e come. Eu disse, não, tá errado. Eu vou fazer uma oração e a sua filha não vai vir comer, não. Isso não é de Deus, falei para a pessoa. E a pessoa até no começo não gostou, né? E fez aquela oração, passou-se uns dias, eu fiquei lá nessa região e a pessoa disse, pastor, minha filha parou mesmo de vir comer. Bem que o senhor falou que não era ela, que era um demônio que vinha em forma dela, porque a mulher enxergava a filha no físico mesmo, forma física. E eu falei para ela, não, isso não é de Deus, não, isso aí é um espírito mau que aparece em forma da sua filha para vir para a senhora ser induzida achando que é, mas não é. E realmente não era, porque não apareceu mais depois da oração e a mulher ficou livre daquilo, sabe? Que aquilo estava fazendo ela sofrer, mesmo que ela saía, mas tal hora ela tinha que vir, porque era tal hora que aparecia a filha dela lá para comer. E o pastor afirma que quando assuntos são entes queridos, pessoas conhecidas que já morreram, se começar a aparecer, alguém que está assistindo aqui, começou a aparecer na casa, começou a vir, não é ele, pastor. Esse é meu ponto de vista. É como você falou, põe a minha conta aqui. Esse é meu ponto de vista e biblicamente a gente tem uma passagem do rico lá e do pobre lá que tentava se alimentar da migalha. Morreu, o pobre foi parar no seio de Abraão. Morre o rico, fica no lugar de atormento. Ele queria voltar para avisar os 5 irmãos dele que estavam lá para não irem para esse lugar de atormento. O que a resposta é? Não. Tem os profetas lá, se eles não crerem nos profetas, eles vão crer no morto. Então esse é o meu ponto de vista. Toda pessoa, e eu recebo muitas ligações, pessoas mandando mensagem que apareceu no sonho, fulano que já morreu, eu digo, sai fora, ora a Deus que isso, né, o inimigo se materializa na forma dessa pessoa e está tentando te confundir, está tentando destruir a sua vida. Eu disse isso ontem e reforçando hoje, eu acredito que um dos momentos de mais fragilidade de um homem e de uma mulher é o luto. Eu sei, eu falo com propriedade porque eu passei por isso, eu continuo, né, nessa condição de ter perdido alguém muito próximo, que foi meu pai, e a fragilidade da pessoa é muito grande, porque você tenta buscar de várias formas, mesmo você conhecendo a palavra, você sabendo quem é Deus, o que a palavra diz acerca disso, né? Você busca algumas formas de tentar preencher aquilo que foi perdido. O pastor acha que essa vulnerabilidade, essa fragilidade do momento pode atrair esse tipo de coisa? Pode atrair. O inimigo, ele procura uma brecha. E isso aí pode ser uma brecha
através da situação que aconteceu, né? Porque a pessoa que não tem entendimento, ela vai ficar até maravilhada. Nossa, que bom! Já tem gente que fala. Eu já cuidei de um caso assim que a pessoa aparecia e falava. Ah, mas eu tô bem. Para onde eu for é um lugar que eu tô bem, não se preocupe comigo. Eu discordo. Esse é meu ponto de vista, né? Até mesmo porque, voltando no assunto quase igual ao primeiro, eu fui numa região muito difícil de acesso, chamado Rio Mucajatuba. Isso lá nos anos, logo que eu fui para a igreja. Cheguei nesse lugar, um rio, perto do Amazonas, ali entre o Pará e Amazonas. E cheguei lá, tinha um homem que eu não lembro o nome dele, eu sei como era o apelido dele, chamava-se Santo Magro, para esse senhor. E tinha morrido alguém da casa dele, e esse alguém aparecia e falava. Quando eu cheguei nessa região, como missionário, né, ele veio lá. Pastor, missionário, eu queria que o senhor fosse lá em casa, orar na minha casa, porque morreu uma filha também. Morreu minha filha, ela aparece para mim e fala comigo. Eu digo, não. Mas você fica bem com isso? Perguntei para ele. Isso gera o que na sua vida? Não, eu fico estranho, nem eu me entendo como é que eu fico depois que eu falo com ela. E eu já chamei até um benzedor para ir lá em casa, só que ele me cobrou tanto, eu não tinha dinheiro, ele pegou um pato meu lá, um porco, eu dei para ele fazer um trabalho para ver se ela parava de aparecer, mas continua aparecendo. E eu queria saber quanto é que o senhor cobra para ir lá na minha casa. Eu disse, não, eu não cobro nada. Se o senhor arrumar um meio de transporte, eu vou lá na sua casa, vou orar, vou ungir a sua casa e não vai mais aparecer. A sua filha não vai mais aparecer. Ah, deu um jeito lá, trouxe um barquinho, entrei naquele barquinho no outro dia. Foi lá na casa dele, eu orei, ungi. Fiquei lá mais ou menos uns 15, 20 dias. Depois ele voltou lá. Pastor, missionário, eu queria mesmo saber quanto é que o senhor cobra, porque desde o dia que o senhor foi lá orar na minha casa, não apareceu mais. E agora eu tô com paz lá em casa, porque mesmo que ela aparecia, me roubava a paz. Hoje eu tenho paz em casa, eu queria saber quanto é que o senhor cobra. Não cobro nada. Eu não falei pro senhor que eu não cobrava nada para ir lá. Eu fui lá, orei, Deus seja louvado. Então são situações que a pessoa, por não ter um entendimento, um conhecimento do que é Deus, da palavra de Deus, acaba sendo induzida achar que morreu o fulano e tá aparecendo é uma coisa boa, e não é. Não foi você que contou pra nós uma vez a situação de uma mulher que tinha relação sexual com o falecido? Foi você que trouxe esse... Não com falecido, com demônios. Ah, daí era demônios mesmo. Mas aí ela não entendia que era uma pessoa que tinha morrido, que tava vindo ali. Não, isso foi aí no estado de Santa Catarina. Ela disse que todo dia o marido viajava, caminhoneiro, e quando viajava vinha um homem cheiroso, bonito, e deitava com ela e mantinha relação com ela, e já tinha a hora. Toda hora, determinada hora, ele chegava e fazia isso, e ela gostava. Ela já gostava. Aí quando o marido tava, não vinha. Era só o marido sair e vinha. Nossa, que loucura. Eu fiquei nessa cidade 3 dias, e 3 dias eu fiz um processo ali com ela de oração, libertação. Depois eu voltei lá no outro ano, e ela disse que graças a Deus estava livre daquilo que ela achava bom, mas depois que terminava aquele ato dava um desespero nela, chorava, perturbada, sabe? Não tinha paz e cada dia estava se afundando mais. É por isso que eu falo, cara, o mundo espiritual é tão complexo, cara. Tem gente que tenta naturalizar ele ou simplificar, mas quando você começa a ouvir relatos assim, a gente descobre que o mundo espiritual, cara, é muito cabuloso, pastor. Ele trabalha de jeitos assim que... impressionante. É muito. É como você falou lá atrás, eu sou de uma região do norte. Se você for pro norte,
Você sair da capital ou das cidades grandes, você ir para os interior, você vai ver relatos que você vai duvidar, cara. Mas comigo já aconteceu, comigo. Eu não era ainda... não tinha entregado a minha vida a Jesus. Uma época eu tinha mais ou menos uns 12 anos, 13 anos por aí. Eu fui para uma região entre Pará e Amazonas, e eu fui andar na mata lá. E você acredita, homem, que quando eu estava passando perto de um pé de um pau, eu senti aquilo assim, ó, sopraram em mim, e aquele sopro parece que me tirou assim do chão, e eu fiquei mais ou menos quase um ano lá para essa região. Na época meus pais foram para lá e eu fui com eles, pequeno, né? E aonde eu ia, eu fiquei com tanto medo que eu não conseguia dormir. Eu deitava para tentar dormir. Teve dias de eu anoitecer e amanhecer, eu via um homem queimado, e aonde eu ia no mato, aquilo me soprava. Foi uma perturbação na minha vida nesse lugar. E esse lugar lá é muito relatos. Eu até te mandei um áudio de uma prima minha que ela não vai nesse lugar, ela nasceu nesse lugar, que eu fui para lá porque a gente tinha parentes lá, né? E nesse período que eu fiquei lá, esse espírito maligno ficou me perturbando, só que eu não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, né? Você via um homem todo queimado? Queimado. Ele aparecia para você? Aparecia de noite, era chegar à noite, eu tentava dormir, eu via ele queimado, só eu via. E amanheceu o dia vendo e minha mãe não via, pai não via, ninguém via, só eu. Chegou a noite, ele chegava. E aonde eu ia no mato, soprava aquilo. Aí não via o homem queimado, eu via eu recebia um sopro. Que loucura, cara. Aí, só que eu não tinha Deus nessa época, né? E essa minha prima, que é dessa região lá, ela se mudou de lá, ela diz que ela não consegue voltar lá porque lá tem muitos espíritos que perturbam ela. Ela não tem Deus, eu já falei para ela, até esses dias eu estava conversando com ela, e eu disse, prima, ore a Deus, busque a Deus, entregue a sua vida a Deus, que isso vão cair por terra, esses inimigos ou esses espíritos que te perturbam não vão mais te perturbar. E o interessante é que o relato dela é que foi passando de um por um da família. Atingiu o pai dela morreu gritando que ele via demônios, morreu perturbado. Levaram por vários lugares, mas não levaram na fonte certa, sabe? Foram buscando em benzedor, essas coisas aí, e morreu perturbado e foi atingindo de um por um dos irmãos, e ela se mudou de lá, hoje ela mora em Manaus. E ela disse, não, eu queria até voltar lá, mas eu não consigo voltar nesse lugar que os espíritos me perturbam lá, me perseguem. Então você vê, isso é uma região difícil. Só que o que é isso? Seria um espírito territorial muito forte que está ali operando naquele lugar? É, um espírito que deram legalidade, né? E ele foi passando de membro por membro da família. Às vezes é pacto, e esse que era meu tio, ele fez um pacto. Muitas pessoas, quem sabe, não vão acreditar, mas eu jamais, como a gente falou, a mentira não é de Deus, eu estou falando coisas que eu vi, eu convivi com esse meu tio. Na época lá, o que acontece? Veio uma voz e disse para ele bem assim, vai meia-noite em tal lugar que tem um tesouro lá para você. E ele foi. E levou um primo dele. E nessa ida dele lá, ele começou a cavar um local lá, e começou, aquilo gemiu, gritava lá, e ele quando chegou perto, cavou, que viu um negócio assim, o primo dele disse, sabe lá que cara feio foi esse que deu dinheiro para nós, né, que tá dando esse tesouro, aquela terra endureceu, meu amigo. Eu sou prova disso, eu fui várias vezes lá, tem um lugar cavado quase desse tamanho aqui. E cavaram e não acharam mais nada. E daquele dia em diante ele começou a adoecer, esse meu tio, e adoeceu e foi adoecendo, e ele via demônios, e chegou ao ponto que mataram ele.
Os demônios mataram, não tinha dele. Ele não chegou a pegar o tesouro. Não chegou a pegar. Porque ele, tipo, zombou daquilo. O primo dele, que era pra ele ir sozinho, ele levou um primo e o primo zombou. E aí, dali, ferrou, mano, a vida dele. E foi passando de um por um dos filhos. E chegou nessa minha prima aí, que mora lá em Manaus hoje, que ela não consegue morar lá nesse lugar, porque os demônios perseguem ela. Você sabe que você vai ter que contar isso no episódio de resenha aqui um dia, né? Mas, cara, isso aí é cabuloso. Não, eu tô indo pra lá agora não nesse lugar, mas eu tô indo em agosto, lá numa ilha, que é a ilha de Pacamorema, no Pará. E essa ilha, eu tenho um livro dessa ilha, que deram o título dessa ilha, a Ilha das Feiticeiras. Eu tenho um livro lá em casa, mano. E eu vou fazer gravação lá e vou trazer pra você ver então tá combinado. O que acontece lá. Eu vou orar só pra você ter experiência. Se você quiser ir comigo, tem vaga. Eu não vou, não. Vou ficar gravando aqui que eu ganho mais. Cara,